Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre sistema nervoso, tá? Obviamente que é uma continuação daquela nossa aula sobre coordenação nervosa, só que agora eu vou falar especificamente da subdivisão do nosso sistema nervoso, para a gente conhecer um pouquinho mais, tá? Então, pensem bem. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai lembrar que nós temos dois momentos no nosso sistema nervoso. Um momento que a gente tem comando sobre as coisas que a gente faz e um momento que a gente não tem comando sobre as coisas que a gente faz, tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos disso, nós temos já a primeira subdivisão do sistema nervoso, tá? Que é o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, né? Então, aqui em cima, você já poderia fazer uma perninha aqui, né? Para a primeira subdivisão, que um é o sistema nervoso somático, que é o que eu vou começar a falar para vocês, e o outro, o sistema nervoso autônomo, que eu já vou falar já para vocês, tudo bem? Então, vamos começar com o sistema nervoso somático, que é aquele que vai coordenar, que na realidade nós temos meio que um comando sobre aquelas coisas que a gente vai fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse sistema nervoso, quer seja o somático, quer seja o autônomo, eles têm uma origem embriológica, tá? Essa origem embriológica, lógico que ela vem do quê, gente? Nós temos nosso embrião, né, que ele era aquele rocambolinho. Esse embrião, ele tem um tubo neural, notocorda e tubo digestório primitivo. O tubo neural, ele se divide em três vesículas, tá? E essas vesículas vão dar origem às regiões anatômicas do nosso sistema nervoso, tá? Então, nós vamos ter uma região, né, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o diencéfalo, tá, gente? E nós temos também o robencéfalo, certo? O que acontece aí, minha gente? No sistema nervoso somático, eu vou ver quais são as partes que formam e como é que cada região embriológica dessa originou, por exemplo, o encéfalo, a medula, o bulbo, a ponte, tá? Então, a gente vai ver como é que essas coisas se formaram. Então, vamos lá, amores. Primeiro, origem, tubo neural. Esse tubo neural faz as vesículas. Cada vesícula vai ser responsável pela formação de alguma estrutura, tá? Sistema nervoso somático, então. Ele será subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central, o que é, gente? Encéfalo e medula, tá? Então, toda vez que eu falar de sistema nervoso central, eu estarei falando de encéfalo, e estarei falando também de medula, certo? Aquela medula espinal, aquela que é do cordão nervoso, tá? E o sistema nervoso periférico é formado por quem? Pelos nervos cranianos, certo? E nervos raquidianos. Esses nervos raquidianos são aqueles que saem diretamente da medula espinal, tá? E os nervos cranianos são aqueles que estão diretamente conectados ao nosso sistema nervoso central, que é o que, gente? Principalmente a parte do encéfalo, tá? Os nervos raquidianos estão conectados à parte da medula e os nervos cranianos estão conectados ao encéfalo, tá? Então, gente, se você der uma olhadinha nesta figura que eu vou mostrar agora para vocês, vocês vão visualizar o seguinte. Primeiro, encéfalo, né, que eu tenho cérebro, cerebelo, bulbo e ponte, tá? Esse é o nosso sistema nervoso central.
que é a parte do encéfalo do sistema nervoso central. Quem eu tenho aí? Cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Que mais que eu tenho no sistema nervoso central? Medula. Se você olhar, né, a medula, ela se origina a partir da ponte, tá? E é onde eu formo a medula espinal, que é essa que vocês estão vendo. Essa medula, ela vai passar, obviamente, ela tem uma proteção de quem, gente? Das vértebras, né? E essas vértebras estão envolvendo a medula e protegendo a nossa medula. Assim como o encéfalo é protegido por quem, gente? Protegido por uma caixa craniana. E, obviamente, que o encéfalo e a medula não ficam em contato direto com a caixa craniana, né? O encéfalo e a medula têm o quê? Tem as meninges, que protegem esse tecido tão sensível que é o tecido nervoso que eu tenho tanto no encéfalo como na medula. Tudo bem? O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos. Esses nervos que saem da região encefálica e que saem também da região medular. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, então, para a gente entender um pouquinho melhor. Seres, olha isso daqui, né? São muitas informações, então eu preciso ir conversando com vocês sobre elas. Isso que vocês estão vendo aqui é o nosso encéfalo, tá? O encéfalo é formado por quem? Pelo cérebro, que tem 5 hemisférios, tá? E o cérebro tem muitas informações que a gente nem sabe direito todas elas, né? Tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Este nosso cérebro, ele tem obviamente, né? Ele tem 2 hemisférios, né? E 5 regiões, certo? Esses 2 hemisférios, eles são conectados entre si por esse corpo caloso que eu tenho aqui, né? Que é a junção destes 2 hemisférios, tá? Então, olhem a imagem que a gente vai mostrar para vocês. Então, esse é o nosso cérebro e esses são os 2 hemisférios cerebrais, tá? E, obviamente, que esses hemisférios, eles têm regiões, 5 regiões distintas, tá? Que correspondem a quê, gente? Aos ossos do nosso crânio, né? Então, eu tenho o lobo temporal, parietal, occipital, tá? Que são o quê, gente? São os lobos cerebrais onde eu vou ter uma série de reentrâncias, tá? Que são os sulcos. E aí, cada região dessa será responsável por atividades do nosso organismo, tá? Bom, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele tem uma parte mais periférica, que nós chamamos de substância cinzenta, e uma parte mais interna, que nós chamamos de substância branca. A substância cinzenta do nosso cérebro, ela é formada basicamente por corpos celulares e por células da glia, tá? Olhem essa lâmina que eu separei para vocês aí, essa lâmina, o que eu tenho mais, né, escuro, com uma série de prolongamentos aí, são os neurônios, né, corpos celulares dos neurônios, e os bem pretinho, bem pequenininho, são células da glia que dão apoio ou suporte para esses corpos celulares dos neurônios, tudo bem? Um pouquinho mais para baixo eu tenho a substância branca. A substância branca do meu cérebro é formada basicamente por axônio e bainha de mielina, tá? Por isso que vocês veem desse jeitão aí, tudo bem? Voltando aqui para mim. Além do cérebro, né? Além do cérebro não, né? No cérebro eu tenho uma região que se chama hipotálamo, que é essa regiãozinha aqui que vocês estão vendo em rosa, tá? Esse hipotálamo é responsável pelo quê, gente? É responsável pela temperatura do nosso corpo, pela questão do apetite e saciedade, pela osmorregulação, por respostas emocionais, porque o hipotálamo faz parte do nosso sistema límbico, então são respostas emocionais, respostas sexuais, tá? Porque ele está associado ao sistema límbico. O hipotálamo, ele também faz produção de alguns hormônios que eu vou mandar esses hormônios para a hipófise. Então, eu tenho um eixo, né?
hipófise, hipotálamo muito bem organizadinha. A hipófise é uma glândula endócrina. Essa glândula se posiciona bem nessa região interna aí do nosso cérebro, né? E ela vai ser responsável por uma série de coisas. A hipófise tem duas regiões, né? A neurohipófise, que é mais relacionada aqui com o hipotálamo, e a adenohipófise, que já vai ter uma função endócrina mesmo de produção hormonal, tá? Então, o hipotálamo e a hipófise que se conversam muito intimamente e regulam todo o nosso organismo, tá bom? Que mais que eu tenho aqui no meu encéfalo? Eu tenho o cerebelo, que é esse aqui de trás, né? Que é bem atrás mesmo do nosso crânio. Eu tenho o cerebelo. Esse cerebelo é responsável pela postura corporal e por tônus muscular, né? Então, obviamente, quando eu tenho animais que têm mais facilidade de andar para frente, para trás, para o lado, voar, nadar, etc., o cerebelo desse bicho, com certeza, ele é muito mais desenvolvido, tá? Justamente porque é esse cerebelo que vai coordenar essa questão de postura, de tônus muscular, isso é muito importante, tá? Que mais que eu tenho no nosso encéfalo? Eu tenho o bulbo e a ponte, tá vendo? Ó, a ponte é a primeira, o bulbo é aqui para baixo, que se conectam com a nossa medula espinal, tudo bem? Essa ponte, esse bulbo, são responsáveis por um monte de coisa. Pelo ritmo respiratório, pelo batimento cardíaco, pela pressão sanguínea. Que mais, gente? Eles são, tanto a ponte como o bulbo, eles são disparadores de reflexos, de salivação, de deglutição, de vômito, de espirro, de tosse, tá? Tudo isso tá nesta região aqui da ponte e do bulbo. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês forma o nosso encéfalo. Tudo bem? Que faz parte de onde, gente? Do nosso sistema nervoso central, tá bom? Aqui do ladinho eu tenho quem, gente? Eu tenho essa parte toda branquinha aqui, que é a nossa medula, certo? A medula, ela é extremamente importante, porque ela é a conexão do encéfalo com o nosso corpo. Saindo da medula, eu tenho os nervos raquidianos, gente, que fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, tudo que vem de informação vem para a medula manda para esses nervos e a gente responde aos comandos que a gente vai receber. Essa medula, gente, ela tem, né, se eu fizer um cortezinho transversal, eu vou ver que eu tenho um orifício, né, que é o canal medular, e eu tenho um H medular importante aqui, certo? E eu vou ter uma coisa assim, esse H medular é feito de substância cinzenta e a periferia da medula é feita de substância branca, ou seja, né, invertido com o do cérebro, né? O cérebro, lembra? A parte mais periférica, ela era substância cinzenta, a parte mais medular branca. Na medula a gente inverte, né? A parte mais periférica é a substância branca e esse H medular é a substância cinzenta. Olhem essa imagem que é uma lâmina, um corte, né, de medula, onde você vê o H medular bonitinho, que é substância cinzenta, formada por corpos celulares e células da glia, e ao redor dela que nós temos a substância branca, que é formada por quem, gente? Por axônios com bainha de mielina, tá? Então, voltando aqui para mim, nós temos medula e encéfalo, que são o quê, gente? Os integrantes do nosso sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, ele é feito do quê, gente? Ele é feito pelos nervos cranianos, que para nós humanos são 12 pares, e os nervos raquidianos, que para nós humanos em torno aí de 33 pares de nervos raquidianos, tá? Então, nessa imagem novamente, dá pra gente ver o quê? A medula, né? E saindo da medula, o quê, gente? Os nervos raquidianos, tá? E o nervo, gente, o nervo é feito do quê? Basicamente, o nervo é feito de axônio com bainha de mielina, que saíram de onde, gente? Que saíram aqui de um ponto da nossa medula, tá?
Então, o que acontece? Estes nervos, eles vão ser correspondentes às nossas vértebras, né? Então, eu tenho vértebras o quê? Gente, cervicais, lombares, tá? E aí eu vou ter nervos também desse jeitão, né? Com esses nomes, tá? Então, quando uma pessoa sofre um acidente e tem uma lesão medular, né? Depende da altura onde ela tem a lesão, ela vai ficar, ou ela fica paralítica, né? Ou fica paralisada da cintura para baixo ou do pescoço para baixo, depende do local onde ela tem essa lesão, tá? Obviamente, porque, gente, se eu tô lesando a minha medula, eu não tenho mais comunicação com o meu sistema nervoso lá, com o meu encéfalo, para poder responder a ações do meio. Tudo bem, gente? Então, isso que eu acabei de descrever para vocês, sistema nervoso central e periférico, que fazem parte do nosso sistema nervoso somático. Agora a gente vai dar uma olhadinha no sistema nervoso autônomo, tudo bem? Seres, então agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo, tá? Que ele está diretamente conectado a ações que nós chamamos de ações involuntárias, tá? Por que ele chama autônomo, gente? Porque ele independe da nossa vontade, tá? Então, por exemplo, batimentos cardíacos, movimentos peristálticos lá do nosso sistema nervoso entérico, né? Que é lá no intestino, secreção de suor e mais um mundaréu de coisas, tá? Por exemplo, a bexiga urinária, né? Então, tudo isso nós temos ações involuntárias que são coordenadas pelo nosso sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo tem uma subdivisão, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Agora, do que é feito, né, esse sistema nervoso autônomo, gente? Basicamente, nós vamos ter gânglios, né? Esses gânglios, gente, que são um amontoadinho de corpos celulares e nós vamos ter também fibras nervosas, tá, gente? Ou seja, né, nós temos nervos que vão fazer parte do nosso sistema nervoso autônomo, tá? E é interessante, gente, que nos órgãos em questão, né, por exemplo, coração, intestino, bexiga, tá? Todos esses órgãos nós temos o quê? Nós temos fibras do sistema nervoso simpático e fibras do sistema nervoso parasimpático. Olha que legal. Então, por exemplo, no coração, eu tenho fibras do sistema nervoso simpático e eu tenho fibras do sistema nervoso parasimpático. Por quê, gente? Esses dois sistemas, eles funcionam antagonicamente, ou seja, se o coração, o sistema nervoso simpático acelera, eu tenho que ter também uma fibra do parasimpático para fazer o quê, gente? Para diminuir o batimento cardíaco, tá? Então, eu tenho esses dois aqui, eles sempre estão controlando e funcionando antagonicamente, tá? Porque senão o simpático vai acelerar até explodir o coração. E o parasimpático diminui até parar o coração. E não pode, né? Nós temos que ter aí um controle desse sistema nervoso simpático e parasimpático para a gente ter um controle no nosso órgão, né? Então, o coração, ele tem que bater num ritmo e esse ritmo dos batimentos, esse ritmo é controlado por quem? Por fibras do simpático que aceleram, por fibras do parasimpático que diminuem, tá? Então, sei lá, bexiga urinária, enquanto o simpático está contraindo, o parasimpático ou o simpático está contraindo, o parasimpático está relaxando e por aí vai, gente. Então, o que vocês têm que entender é isso, é que nós temos um controle involuntário de quem, gente? Das nossas vísceras, tá? Não sei se deu para vocês perceberem, mas quando eu falo de sistema nervoso somático, eu falo que o impulso nervoso, ele vai descarregar onde, gente? Ou no músculo estriado, né, que eu tô comandando, ou numa glândula. Quando eu falo de sistema nervoso autônomo, gente, eu estou fazendo o quê? Eu estou controlando
controlando quem? Estou controlando as minhas vísceras, né? Então, estou controlando coração, pulmão, intestino, bexiga urinária, a parte de liberação de suor, a parte de ejaculação, por exemplo, tá? Tudo isso é controlado por quem? Pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, enquanto eu tenho o somático, que está indo lá, dando uma resposta a um reflexo ambiental, né, um estímulo, desculpa, ambiental, eu tenho um sistema nervoso autônomo que vai controlar as minhas vísceras, tá? Então, eu tenho que ter esse sistema que controla a víscera. Lembrando que eles funcionam antagonicamente, enquanto um está acelerando, o outro está diminuindo. Enquanto um está contraindo, o outro está relaxando. E assim sucessivamente. Eu tenho este controle aqui no meu sistema nervoso simpático e parasimpático, que fazem parte do sistema nervoso autônomo, tá? Do que eles são constituídos, né? O simpático e parasimpático, fibras, nervos, né? E gânglios. Tudo bem? Então, o que nós vimos, gente? Nós vimos justamente assim, subdivisão do sistema nervoso, tá? Eu tenho o quê, gente? Eu tenho um sistema nervoso que é somático e eu tenho um sistema nervoso autônomo. O somático que eu vou estudar o quê, gente? Sistema nervoso central e periférico. E o autônomo que eu estudo o quê, gente? Sistema nervoso simpático e parasimpático. Esse daqui controla o quê? Vísceras, tá? Aquele outro controla o quê, gente? Controla todas as reações a estímulos do meio, tá? Agora, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre arco reflexo e a gente finaliza. Seres, então, olhem aqui, só para finalizar, né, para a gente entender que algumas coisas não precisam ir até lá o nosso encéfalo, tá? Então, aqui é um corte de medula, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui em rosa, gente, é aquele H medular que eu falei para vocês, que é formado por substância cinzenta. Lembrando que a substância cinzenta, ela é feita do quê, gente? De corpos celulares, né, de neurônios, tá? E células da glia, tudo bem? Então, é isso que eu tenho na substância cinzenta. Então, o que acontece aqui, gente? Olha que interessante. Isso que está representado aqui é o que nós chamamos de arco reflexo, tá? O que significa isso? Que eu não preciso ir até o encéfalo para responder algumas coisas, tá? Então, olhem só. Isso daqui é um martelinho, né? Um martelo. Esse martelinho, sabe aquele... parece aquelas coisas de filme, né? Que vai lá, dá aquela marteladinha no joelho e rapidamente você dá uma resposta. Então, esse martelinho bateu aqui e fez o quê, gente? Ele fez a recepção do nosso neurônio sensorial do músculo. Então, bateu, o músculo rapidamente fez a recepção desse estímulo. Esse estímulo foi para o neurônio sensorial, que nós temos aqui, ó, o neurônio sensorial descarregando onde, gente? Aqui no H medular da substância cinzenta. Esse neurônio motor fez o quê, gente? Ele veio e já deu rapidamente a resposta e a nossa perna fez tuf, certo? Por quê, gente? Porque nós tivemos o quê? Nós tivemos aqui um receptor, tá vendo? É o receptor bonitinho. Ele vem aqui para o nosso neurônio sensorial. O neurônio sensorial conversa com o neurônio motor e o neurônio motor já efetua a resposta. O que vocês percebem aqui, gente? Que eu não tenho neste arco reflexo aquele neurônio de associação, tá? Então, eu tenho o neurônio sensorial que está recebendo o estímulo do meio, esse estímulo do meio, né? Aí, o que acontece? Ele descarrega a informação no neurônio motor e o neurônio motor vai fazer o quê, gente? Efetuar a resposta. Por quê? Ele descarrega aqui no músculo a informação da resposta. Que resposta que eu tenho que dar? Tuf! Levantar minha perna rapidamente. Isso é o que nós chamamos de arco reflexo. A mesma coisa quando você está lá, encostou a mão
numa chapa quente, tá? Aí você foi lá, encostou a mão, já tirou, né? Então, o que aconteceu? Receptor sensorial, informou, neurônio motor, tchuf, já deu a resposta, eu já, retirei a mão muito rapidamente, tá? Isso é o que a gente chama de arco reflexo, que eu não preciso ir até lá, né, o meu encéfalo, eu converso por aqui mesmo com o neurônio sensorial e o neurônio motor para poder dar resposta rapidamente. Algumas coisas eu preciso dar resposta muito rápido, né? Senão, o que acontece? Gente, eu posso ter algum problema por aí, né? Por conta disso. Essa coisa do queimar a mão, essas coisas todas. Tudo bem? Seres, então é isso, né? O que nós vimos foi a subdivisão do nosso sistema nervoso. Vimos como que esse sistema nervoso se organiza. E por último, a gente fecha aqui com essa coisa do arco reflexo, que é muito rapidamente que a gente responde a esses estímulos do meio, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí. Tchau, gente. A última aula que eu tô gravando. Espero que a gente se veja rapidamente por aí.